Olá, gente. Agora sim, são 19 horas 30 minutos em Cabrobó. Nós estamos iniciando a nossa live e nós queremos desde já agradecer a todos que normalmente nos acompanham através da nossa live. Hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2020, nós estamos, preste atenção, você que está entrando agora, nós estamos pré-acordado com a assessoria do senador Humberto Costa para realizarmos essa live de hoje. Só que fomos informados agora há pouco de que o senador está numa sessão remota do Senado Federal, onde se discute no dia de hoje o projeto de lei que trata da disseminação das fake news. E como esse é um tema que já vem sendo debatido há algum tempo no Senado Federal, no Brasil, é um tema de discussão nacional e de importância para o próprio senador Humberto Costa. O mesmo, nesse momento, está envolvido no debate lá na sessão remota do Senado Federal. Por isso, nós somos informados que possivelmente, o tempo de participar dessa live, mas também é possível que ao decorrer da ação ele entre na nossa live para pelo menos dar uma boa noite aos nossos queridos internautas e dar uma justificativa também. Enquanto isso, nós vamos a Petrolina. Lá está o professor Sivaldo Torres, ele que é professor de uma universidade lá da cidade de Juazeiro, Bahia, e também é editor do blog Veja a Notícia. E todo domingo o professor Sivaldo também está realizando lives, e uma dessas lives foi exatamente comigo. Não sei se você lembra, você que costuma nos acompanhar, na última terça-feira nós estávamos certos de não termos live, mas nós resolvemos fazer uma com o envolvimento do professor Sivaldo Torres e do Maico Andreoli, que é o meu filho. O professor não deu como ele participar, tivemos algum problema técnico, mas hoje o professor gentilmente aceitou o nosso convite para dividir com a gente essa tela no momento, já que a esse momento temos a informação da não participação do senador Humberto Costa. Então vamos à Petrolina. Professor, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui com a gente nessa live do blog do Didi Galvão. Boa noite, Didi Galvão. Boa noite a todos que nos acompanham aí nessa live, este dia 25 de junho, meio do ano já. É verdade. Um ano de 2020 aí bem atípico, diferenciado, mas que ao término de tudo eu tenho certeza que será um ano que ainda nos reserva grandes vitórias. Verdade. Professor, já para começar, nós tivemos hoje a informação de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou um novo ministro da Educação. Esse novo ministro, ele está dentro daquilo que era esperado pelas faculdades, pelos estudantes, professores, enfim, por toda a sociedade da área educacional do país? Em relação, Didi, à escolha do nome, causou uma certa surpresa até nos bastidores assim de quem participa da grande imprensa, do dia a dia de Brasília, porque não era o nome mais cotado. O nome mais cotado era o do secretário de Educação, acho que do estado do Paraná. E um outro nome que também faz parte do quadro do MEC eram os dois nomes. Então, o nome aí do nosso novo ministro, o Carlos Decotelli, é um nome que chegou como uma novidade aí no cenário. Não era um nome que estaria em primeira, vamos dizer assim, em primeira linha nas expectativas. Foi um nome, uma escolha que meio que surpreende aí as expectativas. O que o país, em especial o setor da área de educação, pode esperar desse novo ministro? Didi, os desafios para eles são imensos, viu? Agora, o que acontece? Os analistas, né, eles analisam que o Carlos Decotelli ele tem um perfil moderado, um perfil de ser um homem de diálogo.
o que é extremamente importante, porque nós tivemos duas gestões, a meu ver, desastrosas, à frente de um dos principais ministérios da República, que é o Ministério da Educação. Nós tivemos o Ricardo Vélez, que foi uma passagem conturbada, tumultuosa e sem frutos. O primeiro-ministro, né, que ficou de 1º de janeiro, acho que até 8 de abril de 2019, o Ricardo Vélez. Não teve uma boa atuação, não teve uma marca, não imprimiu uma marca, não demonstrou pulso, não demonstrou gestão e saiu. Na sequência, veio aí o Abraham Weintraub, que foi um homem contendioso, infelizmente, não nada pessoal, mas do ponto de vista de gestão. Não soube lidar com críticas, não soube lidar com o contraditório. Ele mesmo criou um cenário terrível aí de conflitos, foi um homem que alimentou conflitos. Então pesa agora ao Carlos Decotelli, pesa a ele trazer esse perfil da conciliação. A gente não está falando de uma pasta, de uma secretaria dentro de um ministério. A gente não está falando de uma diretoria dentro de um ministério. A gente está falando do Ministério da Educação, um dos principais orçamentos da República e também uma das principais necessidades do país. Então, esperamos aí que o presidente Jair Bolsonaro tenha acertado na medida, porque se ele não acertou na medida, ele vai encerrar o mandato dele como um homem que não fez nada pela educação, a não ser desembolso de dinheiro. E a gente sabe que dinheiro por si só não resolve a educação, porque a educação ela é também gestão. Então, a escolha desse novo ministro, o professor Carlos, pelo o fato dele ter um histórico ligado às instituições educacionais do país e, de uma certa forma, ser, pelas informações que temos, de fácil diálogo. Pode ter sido uma tentativa do presidente exatamente de corrigir o que pode ter sido falhas nas escolhas dos ministros anteriores? Eu hoje tenho dúvida assim, dessa capacidade estratégica do presidente, mas eu acredito que no conjunto da assessoria, aqueles que estão perto, aqueles que aconselham, devem ter chamado a atenção para ele. Olha, a gente tivemos uma baixa de um ministro, a contra-vontade do presidente, é importante que isso seja dito, que o ministro Weintraub só caiu por conta das contendas que ele mesmo criou e as contendas que ele mesmo alimentou, e que agora o presidente Jair Bolsonaro ele sabe que a gente chegou em um momento, a República Federativa do Brasil, em que um princípio constitucional ele tem sido posto em xeque. O princípio da tripartição dos poderes de maneira independente e harmoniosa. Esse ministro da Educação provavelmente foi uma escolha para ser um apaziguador. Um homem de diálogo, um homem de um perfil técnico, um homem que não desagrada a ala militar, mas que não está, vamos dizer assim, diretamente ligado a uma ala ideológica mais asseverada. E a gente, assim, eu particularmente, como profissional também da educação, eu desejo que o novo ministro, aí o Carlos Decotelli, ele consiga imprimir um rito de diálogo para que o Ministério da Educação passe a ter uma gestão de educação, porque até agora, infelizmente, não houve. Já é possível colher informação de alguns dos seus colegas da área em relação a essa escolha? Não é, Didi, porque a escolha meio que caiu como uma bomba agora no final do dia, a publicação já foi agora à tarde, e as pessoas, o que acontece? Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República, ele tem nomeado muitas pessoas que têm sido pessoas de contenda. É duro, é preciso dizer, ele mesmo alimenta muita quebra de diálogo, fere as instituições, por elas também é ferido.
E o clima, na verdade, é inicialmente um clima meio de desconfiança. Se o Carlos Decotelli vai fazer uma gestão de educação ou se ele vai fazer aí uma gestão como os dois antecessores dele, mais voltada para os ideais do governo do que para os ideais da educação em si. Há uma certa desconfiança, mas a minha avaliação inicial pelo currículo do Decotelli é de que ele vai imprimir daqui para frente aí uma coisa que vem faltando desde o início: diálogo. O Brasil é um país continental, são 26 unidades da federação mais o Distrito Federal, e não dá para o ministro trabalhar sem diálogo com os secretários de educação dos estados, das unidades federadas. E ainda bem que na primeira entrevista, o Carlos Decotelli, ele dá um cartão de visita de dizer que o que ele sabe fazer é dialogar e que almeja dialogar com as secretarias de educação dos estados. Nós estamos conversando com o professor Sivaldo Torres, ele é professor de faculdade na cidade de Juazeiro, Bahia, mas também é editor do blog Veja a Notícia. Todos os domingos, às 14 horas, ele está sempre realizando uma live com algum tema voltado principalmente para a nossa região. Assim foi no último domingo, com uma enfermeira tratando dessa questão de atendimento da Covid-19. No domingo anterior, com o vereador Rui Vanderlei, da cidade de Petrolina. No domingo bem passado, com um pré-candidato a vereador da cidade de Afrânio, se me falei a memória, Dormentes. Dormentes, é isso? Dormentes. Pronto, então, isso. E no próximo domingo, já tem? Tem. No próximo domingo eu vou conversar com a minha colega, a Flavinha Toledo. Ela é de Abreu e Lima, região metropolitana, né, de Recife. Ela é de Abreu e Lima. E a gente vai conversar na live de domingo sobre empreendedorismo feminino e as múltiplas tarefas da mulher no século XXI. Vai ser um papo bem gostoso. Convido a todas as mulheres aí a estar conosco e os homens também. Exatamente. É importante para se discutir numa época como essa, embora seja exclusivo para a área feminina, mas os homens têm muito o que aprender, porque na verdade nessa área de empreendedorismo e de educação financeira, as mulheres têm dado show. Então a gente tem que reconhecer, né, que as mulheres têm dado show, principalmente em tempos de hoje. Veja bem, hoje nós conversaríamos com o senador Humberto Costa, do PT, mas nesse momento acontece a sessão remota do Senado Federal, que trata do projeto de lei de disseminação das fake news. E o senador Humberto Costa pediu gentilmente que, se possível, ele entre, se não, fica acordado para a próxima semana. E nós convidamos o professor Sivaldo Torres e ele gentilmente aceitou o nosso convite. Aqui seria na terça passada, mas um problema técnico impossibilitou esse diálogo. Professor, agora há pouco o senhor falou dessa questão de relacionamento entre os chefes dos três poderes do Brasil. Quando a gente observamos aí esse descontrole emocional do presidente da República, essas colocações de uma certa forma individual do presidente da Câmara dos Deputados e as ações exageradas de alguns dos ministros do STF, isso demonstra a fragilidade que ainda é a nossa democracia, quando os três poderes ainda não conseguem trabalhar harmoniosamente? Dede, eu vou na linha oposta a esse raciocínio. Isso demonstra a força das instituições que estão sobrevivendo para além dos personagens que hoje estão nelas. A gente nunca teve um momento tão difícil em termos de desqualificação. O presidente Jair Messias Bolsonaro, a que pese, creio eu, que tenha boas intenções, mas é um homem que não só alimenta contenda. Ele cria o fogo para dentro do próprio governo dele. O presidente do Congresso é um homem que finge ter na mídia, o Rodrigo Maia é uma pessoa. Mas porque ele tem aspirações para 2022. É importante que se lembre que o Rodrigo Maia, ele estava na planilha da Odebrecht com o codinome Botafogo.
Mas hoje aparece aí, quer aparecer como sendo o salvador da República. E tem muitas falas intempestivas também. Podia Com ser aquele qualquer outro jeitinho nome, agora moderado, mas Botafogo, né? intempestivo. Botafogo, quer ser. Eu não É vou nem dizer o que. Botafogo mesmo da nação, né? Deixa eu aproveitar Você esse sabe voto, que. deixa eu Você abraçar sabe que aí em aqui. Cabrabó tem muito botafoguense, É, mas exatamente. nenhum estava na lista, não, viu? Então, assim, o Rodrigo Maia tem muitos eleitores aqui em Cabral Gomes. Deixa eu abraçar o meu amigo Gilmar Freire, lá da cidade de Belém de São Francisco, que é pré-candidato a prefeito daquela cidade e um dos maiores produtores de cebola desse país, tá bom? Gilmar Freire, também abraçando aí outro pré-candidato, que é o nosso amigo Ali Nanai, que está aqui com a gente hoje, certo? Nosso abraço aí para ele. Tá certo. Sim, você falou em relação ao presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Executivo, chefe do Legislativo e do Executivo, e o chefe do Judiciário. Por sinal, a partir de hoje tem um novo chefe, né? Não, a partir de hoje foi eleito o novo chefe, Foi mas eleito, tem o período exatamente, de tem razão. transição. Tem razão, foi O eleito. período de transição é a partir de outubro. Mas, assim, o ministro que vai assumir como presidente do STF, ele tem um perfil mais técnico do que o atual. O atual ministro, e aí eu não vou para aquele discurso personificado, na verdade, não vejo ele como um bom quadro técnico, infelizmente não é, tanto é que tem deixado o STF ser protagonista na gestão dele do pior momento do STF no Brasil, onde o STF está patrocinando a desmoralização dele mesmo e punindo quem reclama. Então, assim, infelizmente, na gestão do Dias Toffoli, ele deixou correr solto e tem permitido que coisas imorais aconteçam. Uma das coisas imorais, e aí eu estou falando do ponto de vista do direito, não estou falando do ponto de vista se concorda ou não concorda, porque eu não estou falando de torcida de futebol. Eu estou falando de uma das instituições que é pilar da República. Criar um inquérito onde ele é acusado, onde ele é vítima, onde ele é Ministério Público, onde ele é delegado, onde ele é juiz. Quer dizer, eu mesmo vou atrás das provas e faço a instrução processual, eu mesmo acuso e eu mesmo julgo. Gente, qualquer pessoa com mínimo de instrução que tenha, sabe que não há processo que, no mínimo, tenha transparência e que resguarde a lisura, se não houver os três partícipes. Então, não dá para se fazer um processo, não dá para se abrir um inquérito onde o Ministério Público não investiga. Não dá para fazer um inquérito onde quem acusa é quem julga. Então, Isso assim, caracteriza abuso de poder? Isso é claramente não só abuso de poder, como, vamos dizer assim, chega a dar asco em quem tem o mínimo de conhecimento do direito, em quem conhece o mínimo da Constituição e sabe como é que os poderes devem funcionar. Nem Gilmar Mendes, um dos maiores protagonistas das discussões mais ásperas do Supremo. Até ele tá meio constrangido com isso. Agora deixa eu te dizer o que acontece, Didi, em relação a essa questão do STF. Veja bem, foi feita uma votação semana passada para definir sobre a legalidade, se era constitucional ou não esse inquérito. Aí quem votou, quem é que vota? Os ministros do STF. Ok? Uhum. Agora vamos pensar o seguinte, eu vou pedir licença a você e às pessoas que estão nos acompanhando. Digamos que na era vitoriana inglesa, onde havia um puritanismo muito forte, alguém dissesse que a prostituição é crime e não subversão, crime. E aí alguém é pego se prostituindo. E ele diz, não, tudo bem, vamos fazer um julgamento para saber se é crime ou não.
E aí quem vai julgar é as prostitutas. Desculpa aí quem está seguindo a live, mas o STF se prostituiu. Né? O senhor mas pediu desculpa, vai principalmente para os ministros do STF, né? Não, para os ministros eu não peço, não. Para os ministros eu peço prudência, sabedoria e que eles respeitem a Constituição. Porque eles estão quebrando os princípios constitucionais. Eles estão, como disse Maicon Andrioli na terça-feira, eles não estão sendo guardiões da Constituição, que seria esse o papel constitucional deles. Eles estão sendo os mandatários da Constituição. Envergonham esse país, estão também, assim como o presidente da República e o presidente do Congresso, senhor Rodrigo Maia, tensionando o país em um momento em que a gente precisaria de harmonia. Eu não duvido da capacidade técnica da maioria dos que estão ali, mas eu hoje duvido da capacidade moral para que eles permaneçam lá. O professor, ainda dentro desse tema três poderes, conforme a Constituição prevê, a única instituição que tem a prerrogativa de analisar denúncias, investigar, julgar e, se possível, promover o impeachment de um dos integrantes do STF é o Senado da República. Pelas recentes informações que temos, há pelo menos 12 pedidos de impeachment contra integrantes da Corte lá no Senado. À medida que o Senado Federal nem sequer instaura a comissão para investigar ou para apurar as denúncias. Isso não caracteriza também uma conivência com essas ações desajeitosas, eu digo assim, do STF? Quem vai vigiar, o vigia, né? Quem vai vigiar, o vigia. Cabe ao STF, cabe ao Senado da República, de fato, acolher, avaliar, julgar e tomar decisões a respeito dos outros poderes da República no tocante a impeachment. Agora, o que acontece? Como é que nenhum Senado cheio de investigado tem que cerca de um terço está na lista da Lava Jato ou já esteve? Então, assim, eu tenho medo do que isso pode significar ao longo dos anos, porque eu vou dizer, as pessoas usam a palavra como se fosse uma palavra do campo da psicologia. Ok? Mas a palavra estresse não é do campo da psicologia. A palavra estresse ela é do campo da engenharia. Então, estresse está ligado à resistência de materiais. Estressar é você levar a uma força extrema, a capacidade extrema de suportar uma força, determinado material. O que nós temos? Nós temos uma sociedade que desacreditou das suas instituições e nós temos três poderes que, vamos dizer assim, são tacanhos no cumprimento de seus deveres, ao ponto de pessoas pedir a volta dos militares. Se um discurso desse ganha vazão, se a sociedade começa a acreditar que esse é o caminho. Gente, eu particularmente vou dizer para vocês, e aí quem está nos ouvindo aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ou bom, ou ruim, a nossa república tem instituições que nos permitem reclamar, que nos permitem falar, ainda. Porque, inclusive, hoje, o nosso nobre senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco, não está aqui porque está em uma votação importante em relação a fake news, a essa questão de fake news. E eu temo muito que o produto final dessa legislação, arcabouço legislativo em relação a fake news, termine se tornando a lei da mordaça. Possa dificultar muitas conquistas, né? Sim, eu temo que o produto final, não estou dizendo o produto agora não, o produto final, que ela se deixe de ser uma lei que cumpre um propósito justo, que é combater fake news, porque fake news tem que ser tipificada como crime mesmo e tem que ser punido exemplarmente, mas eu temo que o produto final dessa lei funcione como a lei da mordaça, a lei do cala-boca, onde você que é da imprensa, eu que
tem uma atuação na imprensa, e tantos outros que são da imprensa. Aqui acaba de entrar na nossa live o Nosso querido companheiro de Banana. imprensa também, Ricardo Ricardo Banana. Banana, um abraço aí, Banana. Tem um Boa salve com um noite a abraço, quer você. dizer, Por sinal, dia 29, Ricardo Banana sabe que hoje quem estaria com a gente era o senador Humberto Costa, por conta dessa votação remota lá do Senado Federal, do projeto de lei que trata da disseminação das fake news. O senador não pode estar com a gente, mas próximo dia 29, o senador vai estar com o Ricardo Banana. Próximo dia 29, portanto, o senador Humberto Costa com o blogueiro Ricardo Banana, nosso carinho, Ricardo. Ô professor Cipaldo, agora já que estamos falando dessa questão de fake news, certo? A gente observa o seguinte: eu sei que por mais difícil que seja, a democracia ainda é o melhor sistema, é o que mais oferece oportunidades ao cidadão. Agora, à medida que a gente vê essa menina que foi presa recentemente porque apontou um rojão para o STF, eu creio que ela, se cometeu algum crime, deve sim ser punida conforme prevê a legislação. Obrigado, Ana. A legislação. Agora, não está sendo rigoroso demais da parte do STF tratar de um caso específico quando o Brasil tem tantos corruptos por aí e o STF não move uma palha em relação a isso, ao combate ao narcotráfico, combate à corrupção, certo? A gente vê esse camarada, o Alexandre Moraes, ministro, que vem do PSDB, ele era afiliado ao PSDB, certo? sim, sim. Ele era afiliado ao PSDB. Eu fico perguntando, será que não há exagero político demais? Eu fico pensando, você é bem mais novo do que eu, mas eu com 12 anos de idade já tenho a oportunidade de gritar contra o regime militar. E naquela época os mais velhos diziam: rapaz, cuidado, senão o pessoal da ditadura te pega. Aí hoje, se você gritar, o cara vai dizer: rapaz, cuidado, o STF te pega. Ah, não tá meio... tá meio complexo essa situação. Deixa eu te falar uma coisa em relação a isso aí. O STF, eles usam capa, né, os ministros? Exatamente. Segundo o antigo deputado, hoje presidente do PTB, Roberto Jefferson, diz que é para se assemelhar um pouco ao Batman, né? Ele tinha essa intriga com o ex-ministro Joaquim Barbosa, que ficava em pé atrás da cadeira, era o Batman. Mas eu acho que eles usam a capa, deveriam usar a capa para esconder a vergonha. Que eles são hoje para a nação. Olha disso, a gente corre o risco de logo após essa live a Federal bater na campanha. Eu ia dizer isso. E prender a gente. Não, ou bloquear nossas redes sociais aí. A gente tá em risco, viu? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Você perguntou sobre a Sarah Winter. Isso. Não concordo com nenhuma atividade extrema, seja do campo ideológico que seja, esquerda, centro, direita, para meio, para cima, para baixo, não concordo. Quem vai para os extremos tem que ser punido. Exatamente. Beleza, ok. Agora, para que alguém seja punido, e aí nosso amigo Galego de Nanai, que é delegado, é um homem do direito, está aí nos acompanhando, ele vai saber o que eu estou dizendo. Eu não posso ser punido por presunção de culpa. Eu tenho que ser culpado. Quer dizer, alguém supõe que eu vou cometer um crime e me prende. Outra coisa. Desde quando a Sarah, não estou defendendo ela não, nem sei quem ela é de verdade, não conheço a militância dela, não conheço o pensamento que ela defende, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela tem foro privilegiado? Se ela não tem foro privilegiado, quando é que tem que ter começado o processo? Polícia Militar do Distrito Federal a recolhe, apresenta à Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Civil apresenta a queixa ao Ministério Público, que vai investigar na primeira instância. Ela é o que agora? Ela tem foro privilegiado? Então, assim, o STF está tomando para si todos os papéis. Alexandre de Moraes, se ele tomar muito gosto a isso, ele vai determinar uma licença provisória do presidente da República e vai assumir provisoriamente, né, a presidência, e assim ele achar que é necessário. Das duas, uma.
Aliás, das três, uma. Ou ele esqueceu que ele estudou enquanto cursou direito, ou não cursou corretamente, não foi um bom aluno. Ou ele não tem responsabilidade com a função que foi delegada a ele pelo Senado Federal, que o sabatinou e aprovou, e o presidente Michel Temer o nomeou. Uhum. Ou ele, simplesmente, no ápice da sua vaidade, está agindo feito um nécio. Se ele estiver ouvindo, aí a Polícia Federal vai vir me buscar aqui, fechar nossas redes sociais. Tranquila. Mas Didi, falta o bom senso. Falta. Eu acho que está havendo exagero por parte de todos os integrantes dos três poderes, seja o excelentíssimo senhor presidente da República, seja o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e também os senhores integrantes do Supremo Tribunal Federal. Todos eles estão faltando com responsabilidade no exercício do cargo. Todos eles. Porque muito antes de cada um se posicionar no exercício da função, eles têm obrigações para com a Constituição. Nenhum deles está acima da Constituição. Ao contrário, a Constituição está acima dos três poderes. E é importante lembrar o artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Do povo, exatamente. Mas eu acho que eles estão, como é que se diz, tirando esse povo da Constituição por conta própria e estão botando emana de mim mesmo, né? Assim, Didi, eu fico muito triste, sabe? Eu fico muito triste com isso, porque presidente não governa, Congresso não legisla, STF não guarda, não ampara a Constituição. Isso é muito ruim. Como eu disse para ti anteriormente, o lado bom disso é que está mostrando até onde a nossa república e a nossa democracia vai suportar. E a nossa democracia tem dado demonstração de força, como eu disse, apesar desses personagens. E aí eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, Didi, acompanhando a live, não desistam das instituições. O problema não é a presidência da República. O problema não é o Congresso Nacional. Exatamente. O problema não é o STF. Não são as instituições. O problema são personagens que hoje estão dentro dessas instituições e que amanhã não estarão. Então, eu posso não ter nenhuma admiração pessoal pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, mas eu respeito o cargo da presidência da República que hoje é exercido por ele. Pode estar cometendo o maior erro, mas está legitimado pela vontade da população. Então, nós vamos de respeito ao cargo. Professor, nós estamos falando ainda de três poderes. Eu estava revendo há poucos dias algumas sessões do STF, desde o tempo de Joaquim Barbosa, naquelas discussões do Mensalão, onde ele era o relator do inquérito. Relator e um grande marqueteiro. Exatamente. E um dos momentos de discussão, o ministro Gilmar Mendes era o presidente da corte, e aí houve um embate entre os dois, e eu me lembro que eu revendo, o ministro Joaquim Barbosa disse assim: ministro Gilmar Mendes, o senhor envergonha essa corte. O senhor deveria sair e ouvir as ruas, para saber quem o senhor é. Aí, em outro momento, ele disse: olha, o senhor me respeita, você não está falando com nenhum dos seus capangas lá do Mato Grosso, não. Mais adiante, em uma outra discussão do ministro também Gilmar Mendes com Barroso, que por sinal assumiu o TSE, não é isso, ministro Barroso? Foram pela mesma linha. O ministro Barroso disse, ministro Gilmar Mendes, o senhor envergonha essa cor. O senhor a todo momento quebra decoro. O senhor deveria ser isso. Mais adiante, o ministro Gilmar Mendes, em outro embate com um dos colegas, o Ricardo Lewandowski, né? Lewandowski. Sim. Aí ele disse: ministro, o senhor envergonhou essa corte quando lá no Senado
foi Lewandowski quem presidiu aquela sessão, né, do cassou o mandato da presidente Dilma. Criou um dispositivo constitucional ali, depois eu te falo. Exatamente. Eles criaram a regra momentânea. Aí o ministro foi desse jeito: Milchuma Mendes, o senhor repetidamente quebra o decoro. O senhor é uma vergonha para essa corte. Eu fico pensando, ao longo de tantos anos, esse ministro quebra decoro, é uma vergonha para a corte. Ninguém faz nada. E pode, é. Aí uma menina só aponta um rojão pro STF, vai pra cadeia. Quem já viu isso? Então, isso que eu ia te falar, sabe, Didi? Tá se criando a punição pela presunção de culpa, né? Uhum. Quer dizer, você não precisa ser culpado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um mercadinho e alguém entrou para roubar uma lata de leite. Quando ele ia se apossar da lata de leite, ele notou que uma câmera no corredor conseguia captar a imagem dele. Aí ele deu a volta e saiu. Aí eu vou lá, mando prender, julgar e condenar, porque ele ia roubar a lata de leite. O crime não se consumou, a presunção ele não de culpa. praticou o crime. Exato. O fato de eu apontar um rojão, seja lá para quem for, me cabe a pena de ameaça. Ok? A legislação tipifica. Eu não posso sair por aí ameaçando. Então, o Código Penal tem um dispositivo próprio para o crime de ameaça grave. Exatamente. Mas daí, ao cara que não tem foro privilegiado ser julgado, apenado e sumariamente sem direito à defesa, inclusive, uma defesa prévia, né? Ou há atropelamento das leis por parte da corte, ou então a menina é uma privilegiada, né? Alguém vai ter que definir. Não é? Ela é privilegiada. Na terça-feira, eu toquei nesse tema com o Maico Andreoli, que estava comigo na live, e eu lembrava o seguinte: veja bem, pessoal, desde o início dessa pandemia, que está aí apontado erros e mais erros na produção dos atestados de óbito. Aqui em Pernambuco, por exemplo, ali em Recife, um camarada, um borracheiro, morreu, foi para o hospital, ou melhor, sofreu um acidente, foi para o hospital, foi atendido, e posteriormente morreu, colocaram no atestado de óbito como Covid-19. A família reclamou, certo? Aí reveram. Eu lembrei isso mais uma vez com o Maico. Lá na Bahia, uma criança também morreu, tem problema de coração, morreu. Botaram atestado de Covid-19. Todos os dias, nós estamos com essas afirmações, nós estamos noticiando. Eu pergunto, por que o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, os ministros do STF não têm essa preocupação, né? De exigir transparência na produção dos atestados de óbito. Se nós temos hoje, parece que 54, 55 mil óbitos no Brasil, não me falha a memória agora, certo? Pelo que se discute, nem a metade não é pelos que as autoridades dizem, nem a metade é a Covid-19. Então, por que o STF não tem essa preocupação? Eu acho que seria muito mais interessante por parte da Corte, da Suprema Corte do país, trabalhar investigações para que a verdade prevaleça, do que buscar aparecimentos na mídia, que eu acho que é isso que os integrantes estão querendo, de aparecer na mídia. Poderia aparecer de forma mais louvável, não é isso? Através dessas investigações. Didi, eu agora vou fazer o papel de advogado do STF. Já malhei aqui, já taquei o porrete mesmo, mas agora eu vou fazer o papel de advogado. Você está com medo da federal? Não é com federal? medo da federal, não. É por uma questão de justiça. A justiça, ela só age por provocação. Uhum. Então, os promotores nas cidades que há indícios de irregularidade, os promotores precisam, eles, abrir a investigação para provocar a justiça. Só essa correção que eu queria dizer, que nenhum juiz, com exceção de Alexandre de Moraes,
bom. Pode, nenhum juiz, com exceção de Alexandre de Moraes, pode ser ele o instaurador do inquérito. A justiça, ela age por provocação, ela tem que ser provocada. Então, os promotores das cidades em que há indício de irregularidade precisam eles iniciar o processo. Ah, Sivaldo, mas professor, promotor em cidade pequena, mais de 5 mil municípios, isso e aquilo. Mas é assim que funciona. Se a justiça não for provocada, não pode ter julgamento. A não ser assim, a menina lá, a Sara, provocou a justiça, ia soltar um rojão. mas só quero lembrar que a Sara não tem foro privilegiado. Só reforça essa tese. Didi, outra coisa em relação a isso. Eu e você somos 2 advogados. Estamos aí em um júri popular e você é o advogado da defesa e eu estou como assistente da acusação. Como assistente da acusação, eu começo a colocar palavras na boca. Você fez isso, tipo, eu não posso dizer dessa forma, mas digamos que em uma sustentação oral dissesse: você matou o fantasma Gasparzinho com arma de fogo ou com arma branca? A pessoa, quer dizer, eu não dei a ele a opção, né? Uhum. Eu lancei sobre ele uma culpa. Aí você, como advogado da defesa, diz: protesto. O juiz diz: protesto acatado, ou seja, a minha palavra tem que ser retirada dos autos. Só que a minha palavra vai ser retirada dos autos, Didi, mas o efeito na mente do corpo de jurado já ficou. O que é que eu quero dizer com essa alegoria, com essa ilustração? Ninguém deveria entrar na lista de morte suspeita por Covid-19. Ou é ou não é. Uhum. Que suspeita é essa? E vai sair quando o exame? Quando sair o exame, a gente atesta. E quando eu não puder, que a nossa amada Renata está aqui nos acompanhando na live, ela entende de saúde mais do que nós 2 juntos, mas o que é que eu quero dizer com isso? Se você não pode colocar no atestado de óbito a causa morte, você vai ter que colocar que a causa morte, ela foi, vamos dizer assim, ela precisa ser estudada, analisada, ou que ela foi não fechado, diagnóstico não fechado. Agora, a partir do momento que eu digo que é suspeita, aí vem aquela palavra do advogado lá, tá ligado no que eu estava dizendo? Para a sociedade já entrou como suspeito. Como suspeito, exatamente. Beleza, mas alguém voltou na mídia para dizer que quando foi feito o exame não foi Covid? Alguém voltou na mídia para dizer que aqui dos 10 suspeitos só 1 foi Covid, 9 foi diagnosticado que não, que foi uma pneumonia bacteriana, outra coisa? Seguindo esse seu raciocínio aí, veja bem, se nós observarmos os boletins de hoje, vamos dar um exemplo do Brasil, tem 1.200.000 casos confirmados de Covid-19. Nós temos 640 mil recuperados. Então, nesse caso, para que informar que tem 1 milhão? Se desse 1 milhão, quase 700 já estão no estado de recuperação. Não é mais. Não tem mais a doença. Não tem mais o problema. Mas é importante levar para a sociedade a informação do número que lhe causa espanto. 1.200.000. Quando, para mim, outro dia eu assisti um telejornal, não vou citar o nome, que eu até deixei de assistir também, porque eu tenho medo de pegar Covid-19, certo? Aí deixei de assistir. Certo? Aí, enquanto alguém falava, no telejornal disseram desse jeito: o Brasil não tem o que comemorar. Olha, minha gente, uma vida salva é motivo suficiente para comemorar. Uma vida salva. É porque ele não sabe o que é a importância de uma vida para Jesus. Ele não sabe. Né? Mas uma vida salva, nós lamentamos e muito, choramos, como a Bíblia diz, choramos com os que choram, mas nós nos alegramos com os que se alegram. Nós nos alegramos com os que se alegram. Nós choramos com as famílias dos que perderam seus entes queridos, mas nós queremos nos alegrar com as famílias daqueles que tiveram seu ente querido de volta no seu seio. Tá bom? Então o Brasil tem muito o que comemorar, sim. Tem muito. A dificuldade é grande, mas tem o que comemorar. Oi.
Renata colocou aí. Quando eu não posso dizer com precisão, lá no atestado de óbito, o que foi a causa da morte, seria colocar causa morte desconhecida. Pronto, concordo. Concordo, porque digamos que o paciente tinha comorbidade, e aí eu não sei se ele padeceu do câncer, se ele padeceu da diabetes ou se ele padeceu da Covid. Exatamente. Olha, o Ricardo Banana está Mas dizendo dizer a Globo, que foi Covid? a Globo está fazendo terrorismo, concordo. A Renata diz verdade, Didi, obrigado, Renata. Pois é, Sivaldo, veja bem, o camarada está há 4 anos tratando de uma doença. Aí morreu. Atestado vai Covid-19. Só isso? Só isso? Se fosse pelo menos uma sequência de fatores que provocou a morte, eu até concordava. Mas só Covid-19, a pessoa está há 4 anos no tratamento. Colocasse lá assim, Didi, ó. Digamos que a pessoa morreu de falência múltiplas em decorrência de uma infecção generalizada. Morte por falência múltipla dos órgãos, com presença de infecção generalizada e Covid-19. Então, eu estou vendo que é um conjunto, é uma comorbidade. Agora, suspeita, morte suspeita, cara, como é morte suspeita? Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Ou diagnóstico, se eu estou dizendo que é Covid-19, suspeita, ou eu estou dizendo que é Covid, ou eu estou dizendo que não é. Se não é, então eu vou ter que dizer que a causa é desconhecida. Ou deixa Infelizmente, há muito alarme. Há muito alarme. E isso cria, eu estava ouvindo outro dia um profissional da área saúde, dizendo que, infelizmente, esse terrorismo que criaram, que instalaram no país, cria situações que vai ter consequências desastrosas para a nação, certo? Aqueles maiores, aqueles que, com idade já avançada, assistindo isso todo dia, vai terminar ficando com aquilo martelando na sua cabeça. Meu Deus, quando é que eu vou morrer disso? Quando é que eu vou... fica. Infelizmente é assim, certo? Mas, fazer o quê, né? Sivaldo, infelizmente nosso tempo já avança. Eu queria, sinceramente, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção, mas, sobretudo, o empréstimo de seus conhecimentos para mim e para todos esses que estão nos acompanhando. Mais uma vez, agradecer também ao nosso querido Ricardo Banana, certo? Que próximo dia 29 vai estar com o senador Humberto Costa. E agradecer também a toda essa gente aí, entre eles a Renata, que nos acompanhou nessa live de hoje. Didi, deixa eu te falar uma coisa para título de encerramento aí. Primeiro eu quero agradecer a audiência de todos que estão aí nos acompanhando nessa live. Maria Tereza está aqui, é minha sobrinha da minha esposa. Ela é estudante de medicina e está acompanhando de perto também essas discussões. Ao amigo Ricardo Banana, que é um profissional que está aí feito a gente na imprensa, tentando fazer a imprensa livre. Agradecer a todos que estão aqui. Dentro desse agradecimento, Didi, eu quero reforçar o que eu sempre digo. Tenho profunda admiração pelo seu trabalho, porque conheço a lisura do seu trabalho. Dizer também, deixar aqui um convite a todos que estão na live, domingo, às 14 horas. Eu estarei com a minha amiga Flávia Toledo, lá de Abreu e Lima. Nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino e as múltiplas tarefas da mulher na atualidade. Então, você que é homem e mulher, esteja conosco nessa live. É um tema importante também, até para fugir um pouco dessa coisa só Covid. E dizer, Didi, mais uma vez o seguinte: você que hoje está nos escutando, a Bíblia Sagrada, ela diz que nós devemos orar pelas autoridades do nosso país. Então, hoje nós tivemos aqui nessa live uma conversa muito franca e aberta, onde expusemos as nossas ideias, que talvez você discorde diametralmente, mas são pensamentos, são coisas que vejo, em que a nossa democracia ela tem mostrado não fraqueza, mas força, porque tem sobrevivido apesar de personagens que são indignos de estarem nos cargos em que estão. E eu faço um convite para você que está aqui na audiência dessa live. Ore pelas autoridades do nosso país, porque o que nós precisamos é de um tempo de apaziguamento e direção. Desejo boa noite a todos e agradeço a ti, Didi, pelo convite. Um abraço. Obrigado, Sivaldo. Só
reforçando essas suas colocações aí, se hoje há algum apontamento de falhas na democracia ou no funcionamento das instituições, nós só vamos alcançar a correção se nós assumirmos a responsabilidade de fazermos as boas escolhas. Quando você faz uma péssima escolha, não atribua a outro a responsabilidade das falhas que estão acontecendo. É isso? Obrigado, Sivaldo. Obrigado a todos vocês. Um carinho todo especial. Voltaremos na próxima terça-feira. Quem vai estar aqui com a gente vai ser o vice-prefeito de Cabrobó, Pedro Caldas, que também é pré-candidato a prefeito dessa cidade. Nosso carinho todo especial. Obrigado, Maico. Você não quis hoje participar com a gente, não é isso? Mas fica para outra oportunidade. Até outro dia, gente. Um abraço.